Bem-vindos, investidores e investidoras. O meu nome é Vitor Sena e eu ensino como investir no mercado de ações e fundos imobiliários com mais rentabilidade e mais segurança. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Taesa, que é uma empresa do setor elétrico, mais especificamente do setor de transmissão elétrica, e se caracteriza por ter altas margens e também alta previsibilidade de receitas e lucros. Não é à toa que ela é uma das empresas pagadoras de dividendos aí mais famosas da nossa bolsa. Então, sem mais delongas, vamos ver o material aí que eu preparei para esse vídeo. Antes de mais nada, falar sobre os códigos, né? Muita gente tem dúvidas sobre isso, né? Sobre o que significa esses números depois dos códigos das ações. É uma pergunta recorrente lá no meu Instagram, inclusive. E no caso da Taesa, a que vale mais a pena comprar é a de código 11. O código 11 indica que são units, ou seja, uma composição de ordinárias com preferenciais. No caso da Taesa, vale mais a pena o 11 porque ele é o que tem mais liquidez, ou seja, o que tem mais negócios, e ele tem tag along de 100%. Tag along é um direito que os investidores têm de vender a participação deles, as ações deles, pelo mesmo preço que o controlador vendeu em caso de uma tomada de controle. Ou seja, se uma terceira parte vier e tomar o controle da empresa por um preço X, todos os outros pequenos investidores que têm esse tag along vão poder também exercer, caso queiram, né? É um direito, não um dever. Caso queiram, eles podem vender pelo mesmo preço. É uma coisa também que aumenta a segurança. Isso a gente não vai ver aqui porque é um tema que demanda muito mais tempo para falar sobre isso, né? Mas a gente vai ver coisas muito mais importantes aqui no caso da Taesa, que são os indicadores fundamentalistas. São os indicadores fundamentalistas que nos mostram se uma empresa está barata ou se está cara. Ele compara o valor com o preço, principalmente o PL. E lembrando que no mercado de ações a gente quer fazer o quê? Sempre comprar bastante valor por pouco preço, tá? E os dois principais indicadores de valor e preço são preço por lucro, o famoso PL, e o preço por valor patrimonial, o PVP. No caso aqui da Taesa, o PL está em 4,95, o que é um bom indicador, tá? Isso significa que ela dá uma taxa de lucratividade aí de aproximadamente 20% sobre o preço que ela está sendo vendida hoje, tá bom? Se pegar o lucro e dividir pelo preço, né, ou seja, dividir 1 por 4,95, vai dar mais ou menos 20%. Eu acho legal fazer esse LP, né? LP de mais ou menos aproximadamente 20%, porque a gente, né, o PL, ele não é comparável com as taxas de juros, por exemplo. Para relacionar, a gente precisa ter valores equivalentes, né, sobre a mesma base. Então, o PL abaixo de 10 aí, né, dependendo da empresa, logicamente, se for uma empresa que está indo à falência e está apresentando um PL de 10, com os lucros cada vez diminuindo, não vai ser legal. Agora, se é uma empresa de um setor perene, que tende, né, a reajustar as receitas e os lucros sempre pela inflação e que apresenta uma taxa de crescimento de lucros e patrimônio, aí já muda a perspectiva, já fica bem interessante um PL de 5, como é o caso aqui. Quanto ao PVP, o PVP nos mostra quanto a gente está pagando para cada R$ 1 de patrimônio líquido que a empresa tem. Lembrando que patrimônio líquido é ativo menos passivo, tá bom? Então, no caso aqui da Taesa, a gente paga R$ 1,87 para cada R$ 1 de patrimônio líquido que ela tem hoje, né? Que ela apresentou no último resultado. Isso é bom? Isso é ruim? No caso aqui da Taesa, que tem um ROI alto, esse PVP não é exagerado, tá bom? Normal. Quanto maior é o ROI da empresa, quanto mais eficiente ela é em gerar lucro sobre o patrimônio líquido, maior naturalmente o mercado vai precificar essa empresa com mais preço sobre o valor patrimonial. Nada de errado com isso, beleza? Quando o PVP começa a ficar acima de 2, 3, acima de 3, aí sim, já tem que conhecer muito aprofundadamente a empresa e ter certeza que a taxa de crescimento que ela apresenta ou que as perspectivas que se tem sobre ela são bem fundamentadas, tá? Quando se compra muito otimismo, né, muita narrativa de longo prazo, quanto mais se paga pelo PVP, pior é, né? Mas a empresa vai ter que entregar para justificar esse prêmio sobre o valor patrimonial. Me fugiu a palavra aqui. Mas vamos embora. Eu voltei aqui falar sobre o setor de transmissão
Porque, né, como eu falei, ele é o setor, subsetor dentro do setor elétrico que tem mais altas margens. Existe também o setor de distribuição e de geração, tá bom? E que também tem outras boas empresas nesses setores que também pagam muitos dividendos e são ótimas empresas, beleza? Tudo depende do quê? Do preço, tá bom? Mas no caso aqui da Taesa, pelos indicadores que ela está apresentando aqui, ela é uma empresa barata, pode-se dizer assim. Beleza? Eu tenho investimentos na Taesa. Acredito que a maioria dos investidores fundamentalistas aí possuem investimentos em Taesa ou então em empresas do setor elétrico parecidas com a Taesa. Existem outras, né? Transmissão Paulista, Copel, né? E que virão vídeos sobre essas empresas aqui no canal também. Dividend Yield da Taesa. Com base no fundamentos, esse indicador está em 8,3%. E a fórmula do Dividend Yield também está aqui, caso vocês não saibam e queiram anotar, beleza? Anotar essas fórmulas é importante para tornar cada vez mais natural a análise fundamentalista por parte de vocês, dos investidores, né? Dos pequenos investidores. Nós, pequenos investidores, precisamos também saber como analisar empresas. Se a gente não sabe, a gente tem que investir através de fundos ou através do próprio índice, tá bom? Nível de endividamento também é um indicador importante a ser analisado nas empresas. Quanto maior é a dívida da empresa, mais juros ela vai pagar, tá? E os juros são pagos, logicamente, antes dos dividendos para os acionistas. E no caso aqui da Taesa, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido está em 0,87, o que é uma taxa boa. Até 1, essa taxa é bem boa, tá? E para empresas de setor perene, não tem problema. E se a taxa de dívida líquida sobre patrimônio líquido seja 2 até 3, eu diria, dependendo da empresa e da justificativa, né, dessa dívida, né? Não tem problema tu pegar dívida se tu paga menos pela dívida do que tu vai conseguir investindo esse dinheiro da dívida para ter rentabilidade. Beleza? Sempre ficar de olho nisso. Mas como empresas do setor elétrico, por exemplo, tem alta previsibilidade de receita e de lucros, não tem problema se endividar. Quando é uma empresa já mais volátil, ela tem que se preocupar muito mais com o endividamento, porque caso pegue uma crise, né, um ciclo desfavorável para o setor dessa empresa fictícia que eu estou falando, né, de um setor volátil, como por exemplo de siderurgia, né, um setor vinculado muito ao dólar, aí sim é perigoso o endividamento ser muito alto. Beleza? A rentabilidade nos últimos 12 meses da Taesa foi de mais 22,48%. E agora vamos aos gráficos aqui, todos também extraídos do site Fundamentos. Se vocês são investidores iniciantes e ainda não conhecem esse site, eu recomendo demais, tá? Ele é bem simples de entender. E se tu vai aqui, clica nos pontinhos, passa o mouse nos pontinhos de interrogação, como eu estou fazendo, ó, caso surjam dúvidas, o que é muito comum para investidores e investidoras iniciantes, vai tirando as dúvidas ali e vai fixando cada vez mais para tornar natural essa análise fundamentalista, que é a análise que dá certo para ganhar dinheiro na bolsa no longo prazo. Beleza? A receita líquida da Taesa, a gente pode ver aqui que ela ficou meio estagnada por um bom tempo, mas atualmente ela está subindo bem. As margens também foram reduzindo e agora ultimamente voltaram a crescer. Inclusive, eu botei aqui, né, para falar sobre as duas formas de aumentos de lucros possíveis para as empresas. Uma é aumentando a receita, né, que nada mais é do que vender mais, no caso aqui fornecer mais, transmitir mais energia. E a outra é aumentar a margem. Como é que se aumenta a margem de lucro? Diminuindo o custo ou diminuindo despesas. No caso aqui, a empresa conseguiu aumentar os lucros por esses dois fatores. Tanto a receita aumentou quanto as margens aumentaram. Por isso que o lucro também deu uma subida. E eu passei batido aqui, mas não posso esquecer de pedir. E se esse conteúdo está sendo útil para você, deixa o like, se inscreve no canal. Assim eu sei que eu estou produzindo um conteúdo bom para vocês e eu posso produzir mais desses conteúdos, beleza? E o YouTube, logicamente, também mostra o meu vídeo, então me ajuda aí, que eu te ajudo e tu me ajuda e a gente vai firme para frente nessa pegada aí, beleza? Se inscreve no canal também, cada vez mais vídeos por aqui, cada vez melhores os vídeos. Aqui no gráfico do lucro líquido e da evolução dele de 10 anos, a gente pode ver como a Taesa é uma pagadora fiel de dividendos, né? Uma política de dividendos bem forte aqui. Só nos últimos anos que ela acabou pagando um pouco menos, fazendo uma retenção de lucros, mas nada de errado com reter lucros, tá? Principalmente se a empresa
consegue investir esses lucros, reinvestir esses lucros retidos a uma taxa atrativa. Como a Taesa tem um ROI, como a gente viu, alto, não tem problema ela reter lucros. Próximo gráfico do patrimônio líquido, a gente pode ver aqui que ele meio que fica estável por bastante tempo, e agora, ultimamente, como a empresa começou a reter mais lucros, ó, a gente pode ver que o verdinho aqui não está mais do mesmo nível que o azulzinho, né? O verde é os proventos, lucros e juros sobre capital próprio, né? Dividendos e lucros e juros sobre capital próprio. E o azulzinho é o lucro. Quando o verdinho está próximo do lucro aqui, os dividendos e os lucros estão parecidos, significa que a empresa não reteve quase nada. Como aqui ela começou a não distribuir mais tantos dividendos, naturalmente o patrimônio líquido foi aumentando, né? Os lucros foram sendo retidos e quando os lucros não são distribuídos, eles vão compor o patrimônio líquido da empresa. Beleza? Quanto a essa subida repentina aqui, tá? Foi um follow-on, né? Ou um re-IPO, como a Taesa classificou essa movimentação, e foi uma emissão primária de ações, que é a única forma de a empresa aumentar o patrimônio sem ser por lucros, chamando o capital, né? Quando uma empresa faz o IPO, por exemplo, o dinheiro que chega para o patrimônio líquido não chega dos lucros, mas sim dos novos acionistas. Beleza? Esse dinheiro então vai para o caixa da empresa e com esse caixa ela expande suas atividades. Essa é a base dos IPOs, né? Que são as aberturas de capitais da empresa. E o princípio do follow-on, como foi o caso aqui da empresa, da Taesa, é o mesmo. Tá? A única diferença que tem entre o follow-on e o IPO é que, no caso do IPO, a empresa não era negociada na bolsa antes. E no caso do follow-on, a empresa já era negociada em bolsa, só fez uma nova chamada de capital aí para expandir as atividades. Ou para quitar dívidas, ou para a justificativa que ela deu lá no release, né, de follow-on ou de IPO. Já expliquei a subida repentina de patrimônio, aqui como a empresa classificou o re-IPO. Fonte Taesa RI, tá? Os indicadores aqui, a evolução dos indicadores eu peguei no site Fundamentos, mas também me baseei para buscar algumas informações no site da própria Taesa, tá? Todas as empresas listadas em bolsa são obrigadas a emitir materiais, né, para ajudar na decisão dos investidores. É muito bom, né? É dever, na verdade, de todo investidor acompanhar os sites de relacionamento com investidores de cada empresa investida. E eu quero saber de vocês como está dividida a carteira de investimento de vocês. Eu quero conhecer melhor vocês, então deixa um comentário aqui nesse vídeo e escreve nesse modelo aqui, ó, 30% renda fixa, 30% FIIs e 40% ações, tá? Não é a minha carteira, tá? A minha carteira é mais concentrada em ações. Mas deixa aí, comenta aí no vídeo. E por hoje era isso. Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima. Valeu!